Graça e paz, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo que nós habita. Nós louvamos e agradecemos a esse bom Deus por mais essa graça que Ele nos concede de estarmos aqui durante essa madrugada desse dia 1º de 10 de 2023, nos colocando à disposição inteiramente do Espírito Santo em nossas vidas, para buscarmos conhecimento, entendimento da Palavra de Deus, a fim de que nós possamos alcançar a vida eterna em Cristo Jesus, para que a Igreja de Cristo Jesus em toda a face da terra, onde essa palavra chegar aos corações e às vidas, possam ser consoladas, fortificadas, consolidadas e firmadas na fé. É um trabalho de extrema importância, relevância para os dias atuais, onde há uma grande deficiência espiritual na igreja de conhecimento da palavra. Nós louvamos a Deus por Deus ter nos agraciado com mais essa oportunidade de estarmos aqui examinando as Escrituras de maneira criteriosa em busca dessa vida eterna. Nós vamos hoje entrar no capítulo de número 4 da segunda carta aos Coríntios do apóstolo Paulo, onde ele traz como tema o apostolado. O apóstolo é fiel ao ministério. Então vamos ler e vamos deixar o Espírito Santo nos trazer o que se faz necessário que nós tenhamos como conhecimento para nos ajudar, nos fortalecer nessa jornada em Cristo Jesus aqui nessa terra. Uma jornada que nós não temos o dia certo dela terminar. Sabemos que haverá de um dia essa jornada acabar para nós, quando o Senhor assim cumprir a vontade dele por completo em nossas vidas. Diz assim a palavra de Deus: portanto, tenho esse ministério pela misericórdia que nos foi outorgada. Não desanimamos. Paulo vai despertando a igreja de Corinto para o ministério apostolado da vida dele, do chamado dele, porque essa foi uma das razões porque o apóstolo Paulo, ele tanto se dedicou à igreja de Corinto, que na primeira carta, ao lermos, nós vamos entender que a igreja de Corinto estava renegando o apostolado de Paulo. E após muita dedicação, oração e, como ele mesmo disse, de muito labor, muitas aflições, ele não desiste de continuar ensinando, orientando a igreja de Corinto ao caminho certo, mesmo que ele sofresse as ingratidões, a falta de reconhecimento, o apoio que eles deveriam ter tido dado a ele. Mas ele não leva isso nada em conta, porque o que importa para o apóstolo Paulo é o amor de Deus no coração dele por aquela igreja que ele fundou por meio da pregação do Evangelho. Já na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, nós percebemos uma mudança
ele começa a levar a conscientização da igreja, do ministério dele, que ele é fiel a esse ministério, desse apostolado, desse chamado de Deus. E ele então aqui confirma que esse ministério, ele ocorreu na vida dele pela a misericórdia de Deus. E então ele afirma: não desanimamos. E é verdade, porque o salmista Davi disse e afirmou que se não fosse as misericórdias de Deus em nossas vidas, nós não estaríamos mais vivos. Davi afirmou: se não fosse as misericórdias do Senhor, há muito tempo que os meus inimigos já tinham comido a minha carne viva. E as misericórdias de Deus, elas são para sempre. E por nós confiarmos nessas misericórdias do Senhor em favor de nossas vidas, nós não podemos desanimar. Não é que a luta possa estar sendo grande, ou a aflição possa estar tirando toda a tua capacidade de suportar e até mesmo tirar a tua esperança de permanecer vivo, que você vai desanimar, porque o teu alvo é Cristo. O teu alvo, como igreja de Jesus, é a vida eterna. Não é a vida aqui nesse mundo. Não é viver nesse mundo sem passar por nenhuma aflição, sem nenhuma luta, sem nenhuma dificuldade. Não há esse tipo de evangelho em Cristo Jesus em que você não passe por nenhum tipo de aflição ou luta ou de dificuldade. Nós vivemos num mundo em que jaz o maligno, um mundo tenebroso. Isso a palavra de Deus confirma. A nossa proteção vem do Senhor. São as misericórdias de Deus que tem confirmado que o nosso apostolado tem sido fiel a esse ministério que Deus tem nos ortogado de pregarmos, anunciarmos a palavra do Senhor por meio do dom do Espírito Santo que nos foi ortogado também, conforme a vontade dele. Então, Paulo vai logo afirmando a eles: não desanimeis, não deixa o ânimo, o desânimo, não deixe o desânimo tomar conta da sua vida, porque se o desânimo tomar conta da sua vida, você perde todo o desejo, toda a alegria, toda a satisfação de estar servindo a Deus, porque você vai olhar para as lutas, vai olhar para as dificuldades. E um exemplo de que não devemos jamais nos desanimar, de que nós temos que acreditar que Deus está no controle de tudo e que a misericórdia dele permanece sobre as nossas vidas, porque ele nos escolheu. E pelo fato dele ter nos escolhido, não há nenhuma razão, motivo, nem possibilidade de Deus nos abandonar. Porque a promessa dele nos garante que ele não irá nos abandonar, não irá nos deixar só. Ocorreu na época do profeta Eliseu, onde a cidade de Samaria, a cidade inteira, estava passando por uma das maiores aflições
que ela já havia passado. Era uma aflição diferente das outras, porque era uma aflição que eles tinham que prosseguir. Eles não podiam desanimar, eles tinham que ir com confiança até o último momento de suas forças. Você não imagina o como foi difícil para aquela cidade de Samaria, que era a capital de Israel naquela época. Quando o povo, o exército dos sírios, acamparam próximo da cidade. Um exército numeroso, grande, com o intuito exatamente de minar a esperança, a força, o ânimo das pessoas daquela cidade, ao ponto de que aquela cidade, por meio das suas necessidades comuns, viesse a baixar a guarda para que o inimigo se apossasse daquela cidade e destruísse a vida deles. Satanás age dessa forma, dessa maneira. Ele arrodeia a tua vida e ali ele fica montando guarda, procurando trancar caminhos, possibilidades de você reagir, de você conseguir enxergar uma saída, uma direção, porque você passa a só enxergar em direção ao que os teus olhos naturais enxergam. O inimigo sempre tem procurado fazer com que a igreja de Jesus Cristo só olhe para frente dos teus próprios olhos, em direção somente ao que os teus olhos estão enxergando. E isso é uma deficiência espiritual muito grande na vida da igreja, daqueles que seguem Jesus Cristo. A palavra nos orienta que nós temos que olhar para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. E pela fé se vence todas as coisas. Tudo é possível àquele que tem fé. Todas as dificuldades, elas são removidas por meio da fé. A fé, ela gera soluções, porque ela move a mão de Deus em teu favor para criar meios, circunstâncias de solução diante das suas necessidades, por mais difícil e insuportáveis que sejam essas dificuldades ou aflições. O povo de Samaria estava sitiado pelo inimigo e então o povo não podia abrir os portões da cidade para comprar comida, para buscar água, mas o inimigo estava acampado com toda a segurança e sustento necessário, de quanto tempo fosse necessário que eles ficassem ali, até que o rei viesse abrir os portões da cidade de Samaria para que o inimigo pudesse entrar. Mas lá dentro da cidade tinha, na vida de um homem de Deus, a solução. Só que o povo não conseguia olhar para aquele que estava representando o homem de Deus, para o ministério do profeta de Deus. Todos estavam envolvidos pelo sentimento e as emoções das dificuldades que estavam se acumulando, das aflições que estavam tomando conta de todo o povo daquela cidade. Porque ao passar do tempo, ao passar dos dias, dos meses, a comida foi faltando. A alimentação daquele povo naquela cidade foi ficando escassa. E aí se gerou aquela aflição insuportável.
onde diz a palavra que mãe começou a trocar os seus filhos para matarem e comerem no dia seguinte, para matar a fome. Quando chegou a essa circunstância, quando chegou a esse ponto insuportável, aí foi que o rei pensou no profeta de Deus, mesmo que tenha pensado de uma maneira errada, dizendo, colocando a culpa no profeta. Não, a culpa é de Eliseu. Vamos lá e vamos trazer a cabeça dele. Enquanto que a solução estava na vida do homem de Deus, porque Deus agiria pela palavra profética do homem de Deus, eles queriam eliminar a única solução de saída que eles tinham. É por isso que Satanás ele tem influenciado a igreja de Jesus Cristo. Aqui, os amados irmãos em Cristo Jesus comecem a competir uns com os outros. Começa a desejar o mal uns para os outros. Em vez de demonstrarem amor, compaixão, misericórdia, em vez de fortalecer uns aos outros, de consolidar uns aos outros, orar uns pelos outros, ajudar uns aos outros, Satanás ele leva as pessoas a se tornarem individualistas, egoístas, egocêntricas, levando eles a pensar somente em si, se tornando avarentos, amantes do dinheiro, e aí não pensa no propósito de Cristo Jesus e da igreja que ele está formando aqui nessa terra, por meio do Espírito Santo, e que nós apenas somos membro desse corpo, que se chama a Igreja de Jesus. Então, diante daquela circunstância tão adversa, o desânimo já havia tomado conta do povo da cidade. O povo da cidade não conseguia enxergar uma solução. Mas o apóstolo Paulo diz que o apóstolo ele é fiel ao ministério. Aquele que serve a Deus, ele tem que ser fiel ao chamado de Deus na sua vida. E qual é o chamado de Deus na tua vida? Não é para você viver a vida de Cristo? Não é para você viver a vida como igreja de Jesus Cristo na face dessa terra? Onde você deve abrir mão de tudo em prol do reino de Deus, da vontade de Deus, do ministério, do chamado de Deus na tua vida como cristão, como seguidor de Jesus? Se você não consegue enxergar que essa é a tua missão, o teu propósito, e exigirá de que você seja fiel nesse propósito, aí a misericórdia de Deus não estará sobre a tua vida, se você não tiver essa visão que o apóstolo Paulo está aqui despertando a igreja de Coríntio e a igreja do século presente hoje, por meio dessa palavra, desse estudo, de que a misericórdia de Deus está sobre nós. Portanto, tendo esse ministério pela misericórdia, o nosso viver em Cristo Jesus, o nosso chamado em Cristo Jesus, a nossa missão como igreja de Jesus, ocorre por causa da misericórdia de Deus a nosso favor. E esse ministério é que foi nos outorgado por Ele. Não devemos deixar nos desanimarmos. E não desanimamos. Mas o povo de Samaria desanimaram. Chegaram a um ponto de uma aflição insuportável, tiraram essa aflição, a capacidade deles de enxergar uma solução, não mais estavam olhando para Deus, mas sim somente para a situação, porque Satanás só quer que você olhe para a situação ao qual você está vivenciando, seja ela favorável ou contrária. Principalmente quando ela é contrária.
Aí então o rei, diante daquela situação desastrosa, ele então joga a culpa no profeta. E vão em busca do profeta, mas para arrancar a cabeça do profeta. E não para buscar uma solução de Deus na vida do profeta, que é fiel a Deus. E que era por meio do profeta que Deus iria trazer a solução para aquela cidade de Samaria, diante daquela situação terrível que a palavra de Deus nos relata aqui, que foi uma experiência única. Não houve outra experiência repetida igual a essa que ocorreu com a cidade de Samaria. Então, quando eles chegaram, os mensageiros chegaram lá primeiro do que o rei, o profeta, ele nem abriu a porta. Ele já transmite a palavra profética que trará a solução. E quando ele transmite a palavra profética, o rei chega com os soldados e o profeta está dizendo: amanhã, mais ou menos, a esse mesmo horário, haverá na porta dessa cidade abundância e fartura de alimento. Quando o rei escuta essa palavra profética, ele fica calado. Mas a pessoa que está do lado dele, que é o braço direito dele, que é o general de todo o comando do exército dele, em que o rei está apoiando a mão sobre o ombro desse general, desse comandante, o comandante diz: ainda que Deus fizesse janela nos céus, isso não iria acontecer. Então, Satanás sempre está usando alguém que você coloca as suas mãos como apoio no ombro dela. Você não conhece a vida de ninguém. Por isso você não tem que tomar como exemplo a vida de ninguém. Você tem que tomar como exemplo a palavra de Deus. O seu exemplo é Cristo. O seu exemplo é os ensinamentos dos apóstolos. Porque eles sim passaram por situações insuportáveis, mas Deus deu ao escape a eles. Quando foram preciso que eles morressem sem negar Jesus, eles morreram, mas não negaram Jesus. Então, você não pode desanimar. Nós não podemos desanimarmos diante de qualquer situação adversa que nós possamos estar vivenciando, porque isso faz parte da nossa vida por estarmos vivendo nesse processo de salvação aqui nessa terra, enquanto Jesus não vier nos buscar. A palavra do profética, pelo menos, mudou a intenção do coração do rei de querer matar o profeta. Voltaram para a cidade. O profeta, e mesmo morando na cidade, mas era já um local mais distante do centro da cidade, o rei voltou para o seu palácio com seus soldados. E a palavra profética do rei, aliás, a palavra profética do profeta, do homem de Deus, começou a trabalhar. Começou a entrar em ação. Deus começou a entrar em ação. Deus começou a criar meios, circunstâncias para validar o que ele falou pela boca daquele homem de Deus. De que amanhã, no dia seguinte, no mesmo horário em que o profeta estava falando ao rei e aos seus soldados, que a situação daquela cidade mudaria de uma forma extraordinária, trazendo abundância que eles nunca viram naquela cidade, diante de uma escassez de alimento, de sofrimento que aquele povo estava passando, com fome.
Mas dentro da cidade, essa palavra, ela não encontrou alguém que cresce, que acreditasse além do profeta. Mas nem por isso a palavra deixou de estar em direção ao seu próprio cumprimento. Não é porque nós anunciamos a palavra, nós trazemos esse estudo da palavra de Deus para que a igreja seja edificada. Se você não crê, a palavra não vai deixar de ser validada. Deus não vai deixar de cumprir essa palavra só porque as pessoas não vêm a crer. Deus vai cumprir porque Ele vai encontrar, nem que seja fora, em outro lugar, alguém que acredite. E aí Ele vai fazer com que a palavra, a promessa, venha ser validada, conforme ela foi dita pelo ministério do profeta de Deus. E no caso aqui, pelo ministério fiel do apostolado de Paulo. Paulo desperta a igreja de que ele é fiel no ministério, no chamado dele para com Deus. E que a igreja deveria confiar, ter confiança, ter credibilidade nas palavras desse homem de Deus, chamado apóstolo Paulo. E que ele tinha consciência que foram as misericórdias de Deus que otorgou a ele esse ministério. E ele estava sendo fiel a esse ministério apostolado. Ou seja, a esse chamado de Deus na vida dele, de ele pregar o evangelho. E então ele estava dizendo, não desanime. Não deixe o desânimo tomar conta de vocês. Porque é isso que Satanás quer. É que o desânimo tome conta da igreja. Diante das circunstâncias. Fazendo com que vocês percam o foco e a direção. Como não havia ninguém na cidade de Samaria que viesse acreditar na palavra do profeta, e não buscaram de dentro da cidade um meio de fazer com que a promessa de Deus se tornasse validada em favor deles, aí Deus vai e encontra 4 leprosos do lado de fora da cidade. 4 leprosos. Eram leprosos, eram pessoas que não podiam entrar na cidade, não viviam na cidade, só comiam das migalhas que o povo da cidade, que os parentes familiares, jogavam de cima do muro para eles, quando eles vinham buscar. Viviam em lugares que não eram mais as suas moradias, ao quais eles tinham dentro da cidade, porque eles foram expulsos da cidade por causa da lepra, que era contagiosa, e era tida como amaldiçoado, aquele que era leproso. E olha quem Deus vai usar. Olha quais os instrumentos que Deus vai usar. Deus usa os instrumentos que Ele quer, mesmo que sejam instrumentos que você não acredita que seja possível Deus usar. Porque você vai julgar pela aparência essas pessoas. Você vai julgar que seja incapaz essas pessoas trazerem uma solução mediante a graça de Deus na vida deles para um determinado problema. Mas você só vai enxergar para aquele que você acha que tem a capacidade. Você vai enxergar para aquele que você acha que tem mais habilidade de solucionar aquele problema. E você está enganado. Porque Deus não age pela lógica humana. E quando você despreza os pequenos, você está desprezando Deus. Você não está desprezando a pessoa. Você está desprezando quem Deus escolheu. Os 4 leprosos chegaram ali, próximo ao anoitecer, naquela cidade.
se assentaram ali ao redor, em frente aos portões da cidade, e começaram a analisar a situação, tanto dele como a situação daquele povo que estava na cidade. Mas não havia desânimo. Isso que é a maior riqueza que tinha aqueles 4 leprosos, é que eles não se desanimaram diante da situação. Porque quando você se desanima diante da situação, quando Satanás coloca o desânimo na tua vida, você não arreda um pé sequer em busca da solução, mesmo que Deus tenha te dado a direção dessa solução. Porque ele consegue escravizar você pelo medo. Ele consegue escravizar você para que você continue olhando as coisas pela lógica humana e não pela soberania desse Deus poderoso, que tudo pode fazer e que pode trazer à existência até o que não existe. Porque para Deus nada é impossível. Precisamos crer e acreditar que a misericórdia do Senhor, elas são permanentes. São a causa de não sermos destruídos. E por nós crermos nessas misericórdias de Deus, nós não podemos nos desanimar diante de uma situação ou qualquer situação adversa que você esteja vivenciando, e que essa situação ou essa aflição esteja tirando toda a tua capacidade de suportar e até mesmo de ter a esperança de continuar com vida, porque tudo isso ocorreu naquela cidade de Samaria. Foi minada as forças, a capacidade deles acreditar em uma solução, perderam a esperança pela vida, porque não havia mais alimento na cidade. Mesmo o profeta, o homem de Deus, trazendo a palavra profética de solução, eles, mesmo assim, não tomaram nenhuma iniciativa para que essa promessa de Deus chegasse a eles. Mas Deus não desamparou aquele povo, mesmo que fosse um povo ali que não estava acreditando que Deus seria capaz de fazer algo tão extraordinário de um dia para o outro. Mas os 4 leprosos chegam à porta, ao portão da cidade, se assentam ali e começam a conversar entre eles, com outros. Os 4 começaram a dialogar, analisando a situação, e começaram a dizer, primeiramente, por que nós estamos aqui? Por que estamos parados aqui? Se há uma solução, você não enxerga a solução, mas existe uma solução. Mas se você ficar parado, aí que você não vai chegar a essa solução. Se você deixar ser levado pelo medo, pelas circunstâncias, pelas aflições, você não vai enxergar essa solução. Mas aqueles 4 leprosos disseram uns para os outros, por que nós estamos aqui parados? Sentados aqui parados. Se nós entrarmos dentro da cidade, coisa que eles não iriam jamais abrir o portão para eles entrar lá, mas eles analisaram, se nós entrarmos lá, morreremos de fome, porque lá eles já estão morrendo de fome. Se nós ficarmos aqui parados, sem agir e sem fazer nada, morreremos também de fome. Então nós só temos uma saída. É ir em direção aonde está aquilo que nós precisamos e que essa cidade precisa, de alimento. E onde está esse alimento? Está no acampamento do inimigo. Como é que você vai buscar alimento no acampamento do inimigo, se o inimigo está causando toda essa situação exatamente para que você abaixe a guarda, abra os portões para que ele destrua a cidade?
ou destrua a tua vida. Até que ponto você é capaz de suportar? De você não desanimar? De você crer que Deus é capaz de criar, de realizar o impossível a teu favor, a favor da igreja, do corpo de Cristo. Então os 4 leprosos disseram assim: vamos nos levantar, vamos sair daqui, vamos caminhar em direção ao arraial dos Sírios. Se eles nos deixar viver, bem, aí nós viveremos. Se eles nos matar, bem, nós já estamos mortos mesmo, porque não tinha alimento. Mas a questão é que ali estava o agir de Deus. Por trás daquelas palavras, daqueles 4 leprosos, estava a palavra profética que saiu da boca do profeta, do homem de Deus. Eles, os leprosos, não sabiam da palavra profética. Não tinham conhecimento do que Deus tinha falado para o rei e para os soldados que foram à casa do profeta. Os leprosos não tinham conhecimento disso. Mas os leprosos, uma coisa eles tinham: era a convicção da situação que se encontrava eles e a cidade. E eles não deixaram ser movido e influenciado pelo desânimo. Eles sabiam que havia uma saída que eles não tinham a certeza de qual seria o resultado. Mas por trás dessa saída que eles enxergaram, era exatamente onde Deus estava operando para trazer a solução àquele problema de aflição, de sofrimento, de fome que aquele povo daquela cidade estava vivenciando, porque o inimigo se acampou ali, próximo da cidade, impedindo que eles saíssem para comprar comida, porque o inimigo queria adentrar dentro da cidade e destruir todo mundo e se apossar daquela cidade, que era a capital de Israel naquela época. Deus sempre defende o seu povo. Você pode esperar, você pode determinar uma hora, pensar que é naquele momento que você imagina, mas Deus não age pela lógica humana. São aqueles que você menos espera, que você menos acredita, é que Deus usa como instrumento de solução e de saída para a situação. Enquanto você está desprezando as pessoas, Deus está acolhendo elas para trazer solução, até mesmo para a tua vida. Você não enxerga isso porque você está olhando pela lógica humana. O teu olhar está sendo somente em direção ao que está à tua frente. Não está olhando para os céus. Como Davi disse: olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aqueles 4 leprosos, uma coisa eles não tinham, era desânimo. Eram amaldiçoados. Estavam ali prestes a morrer também de fome. Mas não é porque eles estavam ali prestes a morrer de fome e eram leprosos, desprezados, os mais desprezados daquela cidade, porque eles foram expulsos daquela cidade. Eles não podiam viver naquela cidade. Eles não podiam conviver com a família deles. Eles tinham que morar nos buracos, nas montanhas. Era onde eles tinham que viver, no Vale dos Leprosos. E eles dependiam das esmolas que o povo da cidade jogava dos muros para eles. Não entregava na mão, jogava lá de cima do muro. Mas não tinha nada para ser jogado, porque não tinha nada na cidade. Mas nem por isso aqueles leprosos deixaram de analisar a situação e encontrar uma saída que aos olhos humanos era impossível acontecer. Mas Deus tinha determinado que o impossível iria acontecer. Deus só precisava encontrar quem cresce,
quem acreditasse. E Deus encontrou 4 leprosos. E eles disseram: vamos se levantar. Vamos ao arraial do inimigo. Lá tem pão, lá tem comida, para matar nossa fome. Então é lá que nós temos que caminhar, até lá. Vamos correr o risco de viver ou morrer? Vamos correr esse risco. Mas é um risco que nós já estamos correndo se ficarmos parados, se nós desanimarmos. Então não havia desânimo. Eles confiaram na misericórdia de Deus. Enquanto eles caminhavam, diz a palavra, em direção ao arraial dos sírios, ao acampamento, Deus agiu sem eles saberem. Sem que os 4 leprosos tivessem a mínima noção de como Deus estava agindo. Você não tem a mínima noção de como Deus está agindo. De como Deus ele tira as pedras de tropeço. De como Deus ele abre caminho onde não há caminho. Onde aos olhos humanos é impossível que se tenha um caminho, como ele fez no Mar Vermelho. Aliás, no mar. Quando Moisés chegou em frente daquele mar. Humanamente, era impossível que as águas daquele mar se abrissem, formando um caminho para o povo passar. Mas Deus criou todas as coisas. Deus havia concedido um chamado, uma missão a Moisés, e Deus não iria jamais abandoná-lo. Deus criou para cada um de nós uma missão, um chamado. E Deus não vai nos abandonar, mesmo que você deseje o mal, o pior para nossas vidas. Mesmo que o teu coração enganoso, faccioso, esteja influenciando as suas atitudes e as suas ações contra as nossas vidas, Deus mesmo assim ainda estará agindo a nosso favor. E quem vai sair envergonhado é você, que não acredita e que não age como cristão. Você só age da boca para fora. Mas quando entra a parte dos interesses pessoais, você não liga para a vida de ninguém, a não ser para a sua. E esse não é o papel do cristão que é fiel a Deus. Por isso Paulo diz que o nosso apostolado, o nosso chamado para sermos igreja do Senhor, é fiel. Nós temos que ser fiel a esse ministério de Deus em nossas vidas, como cristãos, como seguidor de Jesus, como igreja, como corpo de Cristo. E que nós temos que enxergar que nos foi dado, ortogado, as misericórdias de Deus. E por Ele nos ter dado as misericórdias, esse ministério veio pela misericórdia de Deus. Esse chamado de Deus na sua vida foi pela misericórdia de Deus. Você é crente hoje porque Deus é misericordioso. E aí você não tem razões, motivo para se desanimar. E muito menos para você querer apontar de que alguém é a causa desse problema na sua vida. Como o rei apontou o profeta, o homem de Deus, como o culpado daquela situação naquela cidade. Mas a solução veio pelo profeta, pelo homem de Deus, embora ninguém acreditasse. Mas os 4 leprosos do lado de fora começaram a agir, porque o Espírito de Deus moveu o entendimento e a razão deles para eles analisarem, pensarem nas 3 possibilidades. 2 possibilidades era impossível. Geraria a eles a morte, com toda certeza. A terceira possibilidade tinha até a possibilidade de morte, mas tinha a possibilidade de vida. E é nessa onde há a possibilidade de vida, mesmo que pareça impossível, é que nós temos que caminhar na fé, confiando
que Deus está conosco. Enquanto os leprosos estavam caminhando em direção ao arraial dos sírios, ao exército que estava acampado, aquele acampamento, daqueles inimigos, diz a palavra que Deus fez com que eles estavam dormindo. Isso já era à noite, porque os leprosos vinham caminhando devagar, não tendo certeza do que iriam, qual seria a reação do inimigo para com eles, mas só pelo fato deles não ter desanimado e buscado uma solução, aonde estava a solução, aonde Deus tinha determinado como solução, sem que eles soubessem, Deus começou a agir e fez com que o inimigo ouvisse o tropel de um grande exército caminhando em direção a eles. E eles acordaram atordoados e começaram a dizer uns aos outros: o rei de Samaria alugou os exércitos do Egito para vir contra nós. Então vamos embora. E saíram do acampamento às pressas, com medo de morrer, porque o estrondo que eles ouviam de tropel de um grande exército atormentou eles de uma forma tão grande que eles deixaram tudo para trás e foram embora com medo. Fugiram, deixaram tudo para fora, para trás, deixaram tudo. Deixaram o acampamento, a comida, as roupas, até o dinheiro, até a prata, até o ouro que eles carregavam, os animais. Saíram com a roupa do corpo e fugiram. Quando os 4 leprosos chegam lá, imaginando que lá o inimigo estava, lá estava vazio. Não havia uma alma vivente naquele lugar. Não havia inimigo nenhum naquele lugar. Por quê? Porque a promessa de Deus, ela tem que ser validada. Deus não pode jamais revogar a promessa dele, porque suas promessas são imutáveis. O que importa para Deus é cumprir o que ele nos promete na palavra dele. Jesus disse: pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Como sempre afirmamos, Jesus não está preocupado com céus e terra. Deus não está preocupado com céus e terra. Ele é Deus. Ele criou todas as coisas. Do nada ele tudo trouxe à existência, do nada. Então céus e terra ele pode criar quantas vezes se fizer necessário e ele quiser assim fazer. Mas a palavra dele não. Depois que ela é dita, depois que a palavra é saída da boca de Deus, ela não pode retornar à boca de Deus, sem que traga o fruto pelo qual ela foi designada, que ela foi falada, que ela foi dita. E a palavra de Deus tinha saído pela boca do profeta. Então ela não poderia voltar vazia. Ela tinha que trazer aquilo que ela foi pronunciada como solução para aquela cidade. Mesmo que fosse por meio de 4 leprosos, de 4 pessoas que era desprezível, desprezada por aquela população, daquele povo daquela cidade. Você pode até se sentir desprezado pela tua família, pelos teus irmãos. Eles podem até planejarem o mal contra você. Mas Deus é quem cuida da tua vida. Deus é quem está cuidando de você. Eles podem até estar imaginando o mal, o pior para a tua vida. Mas Deus tem promessas que assegura a você uma vida abundante em Cristo Jesus. Uma vida nova. Onde Deus, nos momentos mais difíceis que possa ocorrer na tua vida, Deus vai operar. Mesmo que seja por meio de pessoas que, aos olhos humanos, fosse impossível. Ninguém na cidade poderia acreditar
que Deus usaria 4 leprosos para trazer a solução para que a promessa de Deus se tornasse validada na vida daquela cidade que foi pronunciada essa promessa pelo profeta, pelo homem de Deus. Quando os leprosos chegam no acampamento, eles observam que não há ninguém, não há barulho, não se ouve vozes, não se percebe que há movimento nenhum. Então eles calmamente entram em uma barraca, não vê nenhuma pessoa na barraca, mas vê alimentos. Eles estão com fome e eles comem. Aí eles vão se alimentar primeiramente. Eles vão primeiramente se alimentar, recuperar força. Eles fizeram uma caminhada. Como diz a palavra de Deus, que o semeador que semeia a semente no campo deve ser o primeiro a comer o fruto da semente que ele semeou. Então, se os leprosos foram os primeiros a crer e acreditar numa solução, então eles deveriam ser os primeiros a colher do fruto dessa fé, dessa convicção que eles tiveram e dessa coragem, e não deixar o desânimo tomar conta da vida deles. Então Deus deixou com que eles se alimentassem. Eles se alimentaram, pegaram roupas, pratas que havia ali naquela barraca, foram lá para fora do acampamento, encontraram um canto no meio da mata, cavaram um buraco, enterraram roupa, enterraram o dinheiro, a prata, voltaram para outra barraca com o intuito de fazer a mesma coisa. Começaram a comer novamente. E no momento que eles estão ali se alimentando novamente na segunda barraca daquele acampamento, um dos 4 leprosos é despertado para falar e dizer aos demais: espere aí, o que nós estamos fazendo aqui não está certo. Então ele passa a ter uma percepção espiritual de que eles estão ali como uma solução proveniente de Deus para validar a promessa de Deus, embora eles não soubessem da promessa de Deus, mas eles estão pensando no povo daquela cidade, que no passado alimentou eles, que embora agora não tivesse condições, mas agora seria o momento de eles retribuir com gratidão. Eles disseram: não é certo o que nós estamos fazendo aqui, porque se nós ficarmos aqui, Deus vai cobrar de nós. Então nós temos que voltar e avisar o povo de Samaria, ao rei, de que tudo está deserto aqui, tudo está à disposição deles, toda a alimentação, tudo. Porque os 4 não iriam conseguir toda aquela fortuna, todo aquele alimento, todos aqueles recursos para a vida deles. Deus guardou aquilo tudo para o povo da cidade. Primeiramente, para os 4 leprosos que creram, que foram os primeiros a chegar lá. E então eles voltaram. E foram atrás de quê? De convencer o rei de que a promessa de Deus, que o rei sabia, estava sendo validada. Mas o rei continuou resistindo, por causa da palavra da incredulidade daquele que o rei colocou a mão sobre o ombro dele, como se fosse o homem de confiança dele. Por isso a Bíblia diz: maldito é aquele que confia no homem e faz dele o seu braço, a sua força. Nós não podemos fazer com que as pessoas sejam a nossa força. A nossa força vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E eles chegam lá no portão e chamam os soldados. Há 2 soldados lá em cima do muro, os guardas, os vigias. E aí os vigias perguntam: o que vocês querem? Nós não temos nada aqui para vocês. Não, nós queremos falar com o rei. Não se pode falar com o rei nessa hora, nessa madrugada.
O rei já está dormindo. O rei já está cheio de preocupações, cheio de problemas. Não, mas nós temos uma novidade. E nós não vamos sair daqui enquanto vocês não chamarem ele aqui para nós anunciarmos o que nós temos que anunciar a eles, ao rei. E então, movido pela promessa de Deus, um dos soldados vai lá, no palácio, chamar o rei, acordar o rei. O rei acorda desesperado, imaginando que o inimigo já tinha entrado na cidade. O que está acontecendo? O inimigo já entrou na cidade? Disse, não, rei. O soldado disse, não. É que tem 4 leprosos do lado de fora, chamando o senhor lá. E que eles têm algo para anunciar. E que eles têm algo para te dizer. Mas era só o que me faltava. Aparecer na madrugada aqui 4 leprosos. Mas mesmo assim o rei foi. E aí pergunta, o que é que vocês querem? Nós não temos nada aqui para vocês. Não, rei, é diferente. Nós não viemos aqui pegar algo de vocês. Nós viemos trazer algo que Deus deixou para vocês pegarem. O arraial do inimigo dos sírios, nós somos lá. E não há ninguém lá. Não há um ser vivo, não há alma viva lá. Não há um soldado. Eles deixaram tudo para trás. Fugiram. Aí o rei, incrédulo. A incredulidade é que tem impedido você de acreditar na ação de Deus, no agir de Deus, nas coisas que, aos teus olhos, parece ser impossível. Mas para Deus, nada é impossível. Você tem que entender que o agir da misericórdia de Deus, ela não depende das situações que nós possamos estar vivenciando. Depende de nós não deixarmos sermos influenciados pelo desânimo, pela falta de fé. Aí o rei diz assim, vocês foram alugados, vocês foram comprados pelo exército do inimigo para querer nos convencer e que lá não tem ninguém, e nós viemos abrir os portões aqui, e aí o inimigo vem entrar, toma conta de tudo aqui e mata todo mundo. Olha a noção do rei. Aí o outro soldado chega para o rei e diz assim, rei, vai que esses 4 leprosos estejam falando a verdade. Não seria melhor pegar 2 cavalos, desses poucos que sobraram, e mandar 2 homens averiguar se é verdade ou não? Aí isso desperta o rei, porque foi um ato de inteligência. Era Deus agindo, criando meios e circunstâncias para que a promessa dele viesse a se tornar validada, conforme o profeta, o homem de Deus, havia dito. Embora o rei fosse incrédulo, o comandante do exército dele fosse incrédulo, ao ponto que o profeta disse para o comandante, você vai ver, mas não vai comer. Ou seja, a promessa vai acontecer, mas você não vai ser participante dela. Quando você não quer cumprir a vontade de Deus na tua vida como cristão, como filho de Deus, como seguidor de Jesus que você diz que é, como povo de Deus, e você traça caminho totalmente diferente, Deus não vai deixar de validar a promessa dele para os demais por tua causa, não. Deus tira você do caminho. Pode ter certeza, Deus tira você do caminho. E foi isso que Deus fez. O profeta disse para o comandante, cujo rei estava com a mão apoiada. Em que você tem se apoiado? Na capacidade, na habilidade daqueles que você acredita que é capaz? Mais do que aqueles que você despreza? Pela aparência? Por não ter nada na vida? Por ser desprezíveis? Por vocês mesmos? Mas Deus não despreza ninguém. Jesus veio atrás exatamente buscar e salvar os que se acham perdidos.
As pessoas que acompanhavam Jesus eram as pessoas mais desprezíveis pela sociedade, que se achavam tão santarrões, tão importantes, que desprezava os mais humildes, os mais simples e os pecadores. E Jesus nunca desprezou nenhum pecador, acolheu todos eles com amor, com compaixão e levando a palavra profética de salvação a cada um deles que chegaram a ele, suplicando o socorro dele, a ajuda dele. Aí então o rei atende o soldado. Então prepara aí 2 cavalos, manda 2 soldados acompanhar e deixa os portões fechados. Os 4 leprosos ficaram ali do lado de fora. Os 2 soldados foram averiguar a situação da notícia dos 4 leprosos. Chegaram no acampamento, não encontraram ninguém. Andaram 2 quilômetros além do acampamento, só encontraram roupa espalhada pelo caminho. Que eles correram, foram deixando tudo para trás, com medo. Olharam as barracas, não tinha ninguém, estava tudo lá. Voltaram os 2 cavaleiros, soldados, voltaram e disseram ao rei: rei, tudo que esses 4 homens disseram é verdade. Tudo está à disposição lá, não há ninguém. Está cheio de alimento, de roupa, de dinheiro, de prata, ouro. Toda a riqueza que eles deixaram lá, tudo, eles deixaram tudo. O acampamento está montado sem ninguém. Aí o rei toca o sino. Quando o rei toca o sino, acorda todo mundo. Aí todo mundo sai de suas casas para ouvir o que o rei está dizendo. Aí o rei diz: olha, pega o saco que vocês puderem pegar e vão direto, rápido, ao acampamento do Sírio, porque lá não tem ninguém. E lá tem tudo o que vocês precisam. Aí a cidade ficou vazia. Só ficou o rei e o soldado e o comandante. O rei ficou em cima da muralha. Os 4 leprosos cumpriram o seu papel. Não havia mais necessidade de ficarem ali. Provavelmente foram para suas moradas, fora da cidade onde eles moravam, porque eles já tinham o que precisavam. E tinham guardado até um pouco mais, escondido. Então não havia necessidade deles ficar ali. Mas o comandante do exército, que disse que Deus, nem que Deus abrisse a janela dos céus, tal coisa não poderia acontecer, ficou mesmo no meio do portão. O portão ficou aberto. O povo inteiro da cidade saiu. Ficou o rei e aquele comandante e o soldado que estava lá na muralha. E a multidão de moradores saíram com sacos vazios em direção ao arraial do inimigo. Foram lá, encheram os seus sacos e vieram correndo para esvaziar os sacos e voltar de novo para buscar mais. De tanto era a fartura, conforme o profeta havia profetizado. Amanhã, mais ou menos a esta hora, haverá fartura na porta dessa cidade. E do jeito que a multidão vinha, não enxerga quem está no meio do portão, que é o comandante, que disse que Deus não era capaz de fazer aquilo. E a multidão passa por cima dele. Ele vê a providência de Deus, mas não consegue ser um dos participantes da promessa de Deus, por causa da incredulidade. Quando você se torna incrédulo, quando você não acredita, você vê Deus fazer, mas você não consegue ser beneficiado também daquilo que Deus está fazendo na vida das outras pessoas, por causa da tua incredulidade, por causa da dureza do teu coração, ou da tua ignorância, ou de que você se acha melhor do que os outros, mais importante do que os outros. Ou você escolhe as pessoas pela aparência. Como Samuel foi escolher o rei de Israel, que Deus mandou ele escolher, na casa de Jessé. Ele começou a querer escolher pela aparência. Porque os filhos de Jessé eram homens altos, de boa aparência, estavam todos fardados, eram soldados. E o único que não estava ali
era Davi, que era franzino e que cuidava das ovelhas. Não tinha experiência militar nenhuma, nunca tinha participado de uma guerra, nunca tinha lutado contra nenhum inimigo, mas Deus já tinha dado vitória a ele contra inimigos piores, que era leões famintos e ursos famintos. Então Deus já tinha preparado ele, Davi, para não ter medo, para não se acovardar. A coisa mais triste na vida de um cristão, de um filho de Deus, é quando ele se acovarda de cumprir o seu papel e a sua missão, de ser fiel nesse papel, nessa missão, diante de Deus. Por isso o apóstolo Paulo está aqui, despertando a igreja de Corinto, para eles não se desanimar, porque ele, o apóstolo Paulo, é fiel no ministério, no chamado de Deus, e que nós temos que ser fiel também. Quando você se acovarda, é quando você passa a tomar decisões e atitudes pela sua maneira própria de se pensar, pelo seu próprio eu, pela sua capacidade intelectual, de achar que é desse jeito que a solução vai vir. E Deus disse que não, ele vai agir de outra forma. E aí vocês acham que vem por meio de pessoas que você imagina que são capazes. Mas Deus vai dizer, não, eu não quero por meio dessa pessoa, eu quero por meio daqueles que você despreza. Como os 4 leprosos. O povo passou por cima, esmagou o comandante, esvaziou os seus sacos em casa e voltaram a buscar mais comida. E a promessa de Deus se cumpriu. Ela foi validada. Porque 4 leprosos se colocaram diante de Deus para que Deus cumprisse. Deus usa as coisas que são mais impossíveis aos olhos humanos para realizar o que é impossível. Então aprenda a confiar na misericórdia de Deus e não desanime. Seja fiel à igreja de Jesus, no chamado de Deus. A igreja ela foi escolhida, ela foi chamada para demonstrar o amor de Deus em seus corações, uns pelos outros. De se preocupar uns com os outros, de cuidar uns dos outros. Se você não cuida do seu irmão em Cristo Jesus, onde está o amor de Deus no teu coração? Ou não está escrita essa palavra? Essa interrogação não está escrita nas cartas de João? É possível o amor de Deus estar no teu coração quando você, tendo condições de aliviar, ou de cuidar, ou de suprir a necessidade de um dos teus irmãos em Cristo Jesus, e você não faz? E você o despreza, o renega, ou acha ele incapaz? Porque você está agindo pela carne humana, pela sua natureza humana. E a sua natureza e a nossa natureza humana, ela é pecaminosa. Ela só pende para o lado errado. O nosso eu só pende para o lado errado. Por isso temos que mortificar o nosso eu para servirmos a Deus. É negar a si mesmo. Olha, se Jesus desprezou alguém que chegou a ele necessitado, pedindo a ajuda dele. Nunca Jesus fez isso. Jesus disse, eu nunca vos abandonarei, eu estarei para sempre convosco. Continuando aqui a palavra do apóstolo Paulo. Ele diz, pelo contrário, rejeitamos os procedimentos secretos e vergonhosos. Você acha que Deus não está a parte desses procedimentos que você tem guardado secretamente e que são vergonhosos quando você secretamente está tramando contra o teu próprio irmão em Cristo Jesus? Não fazemos uso de qualquer tipo de engano. Quem é fiel a Deus, ele é incapaz de causar qualquer dano ao seu irmão em Cristo Jesus. Você é fiel a Deus? Então mostre
pelas suas ações, que você é fiel a Deus. O apóstolo Paulo diz aqui: não fazemos uso de qualquer tipo de engano, vírgula, não fazemos uso. Nós não temos o direito de enganar a ninguém. Muito menos os da fé. Muito menos os irmãos em Cristo Jesus. Nem torcemos a palavra de Deus. Nós não torcemos a palavra de Deus. Nós não transformamos a verdade em mentira. Porque quando você age enganando o teu irmão, você está torcendo a palavra de Deus. Você está transformando a verdade de Deus em mentira. E você vai ser cobrado por isso. Mas por meio do claro ensino público da verdade, é por isso que estamos aqui. Estamos levando a você claramente o estudo da palavra de Deus, da verdade de Deus. Mas por meio desse claro ensino público da verdade, esse ensino está sendo publicado verdadeiramente para que a igreja se desperte para o seu real papel de ser fiel a Deus no seu chamado. Recomendando-nos a consciência de todas as pessoas perante Deus. Nós temos que recomendar diante de Deus a alma de cada pessoa, a consciência é a alma. Por meio do claro ensino público da verdade, recomendando-nos a consciência de todas as pessoas perante Deus. Você tem feito isso? Você tem usado de engano para enganar o teu próximo? Para enganar o teu irmão em Cristo Jesus? Se você tem usado dessas artimanhas enganosas que o apóstolo Paulo fala em uma de suas cartas, escrevendo a Timóteo, esse tipo de falsidade, de artimanha enganosa, não levará você a herdar a vida eterna com Deus. Contudo, se o nosso evangelho, qual é o evangelho que você tem pregado e tem crido? Contudo, se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O evangelho está encoberto para você? Essa verdade que está sendo ensinada, ela está encoberta para você? Você não consegue entender, não consegue enxergar, não consegue viver, não consegue ser fiel a essa verdade, a esse evangelho? É porque você está perecendo. Você não está em direção à vida eterna não, com Deus. Você está perecendo. Paulo está despertando a igreja, não só de Corinto, mas a igreja presente. Porque está tomando as mesmas direção que a igreja de Corinto estava tomando. O mesmo procedimento. E até mesmo às vezes pior. Aí Paulo diz, o deuses, letra minúscula, não é o Deus Todo-Poderoso não. O Deus desse presente era perversa. O Deus dessa presente era perversa. Cegou o entendimento dos descrentes. Satanás tem cegado o entendimento daqueles que não creem, a fim de que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás tem cegado o entendimento. O Deus desse século, dessa era que nós estamos vivendo, tem cegado o entendimento daqueles que não têm crido, a fim de que não veja a luz do Evangelho, não consigo ver a luz desse Evangelho, da glória desse Evangelho em Cristo, que é a imagem de Deus. Cristo é a imagem de Deus, porque Jesus disse, aquele que vê a mim, vê o Pai. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo. Por acaso eu estou pregando a mim mesmo?
Eu estou pregando é a Cristo, para a edificação da tua vida. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por causa de Jesus. Estamos pregando é a Jesus. Não pregamos a nós mesmos. Pregamos a Jesus como servos de Jesus. Porquanto foi Deus quem ordenou. Foi Deus quem ordenou. Das trevas resplandeça a luz. Então que das suas trevas, das suas atitudes erradas, possa resplandecer a luz desse evangelho da glória de Cristo Jesus por meio da tua vida. E não das tuas trevas resplandecer as trevas, as coisas erradas, de engano, de falsidade, de traição, de querer fazer o mal a quem você não tem direito, a ninguém, nem a teus inimigos, quanto mais a teus irmãos em Cristo Jesus. Onde você é capaz de deixar o teu irmão em Cristo Jesus sem nada por causa da avareza do teu coração. Quanto Deus já te deu muito mais do que a esse irmão em Cristo Jesus que está precisando. Você tem muito mais do que ele, mas você não o reconhece. Você não é grato a Deus pelo que Deus te deu. Os teus olhos de ganância, de avareza, está exatamente naquilo que poderia favorecer aquele que é menos favorecido. Mas pelo menos o que é menos favorecido está sendo fiel a Deus. Está manifestando o evangelho verdadeiro. Não está vivendo enganando ninguém. Nem querendo enganar ninguém. Pois ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus e na face de Cristo. Ele mesmo, Jesus, ele iluminou nossos corações para que nós possamos levar essa iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Esse é o nosso papel de um apóstolo, de um ministro, de um servidor de Jesus Cristo, que é fiel ao seu chamado diante de Deus. Você tem sido fiel ao chamado diante de Deus? Então, veja se a tua vida ela está de acordo com que esse ensinamento do apóstolo Paulo aqui, na segunda carta de Coríntios, no capítulo 4, do 1 ao 6. Que o Espírito Santo de Deus deixou aqui para nós, nesta madrugada, desse domingo. Como o apóstolo Paulo disse, não importa a situação que eles pudessem estar vivenciando, boa ou ruim, mas nada iria separar ele do amor de Deus. Como Salomão, ele afirmou, é melhor viver dentro de um barraco com tranquilidade e com paz do que viver numa mansão onde há confusão, discussões e guerras. Pensa bem nisso, Igreja de Jesus. Você tem sido fiel ao teu chamado como igreja? Ou você tem utilizado dessas artimanhas enganosas, facciosas, totalmente contrário ao ensinamento da palavra do Senhor? Você tem que levar o evangelho da salvação às pessoas, não pensando no seu bem-estar, mas pensando na salvação daqueles que precisam, no bem-estar daqueles que precisam, porque é Deus quem cuida de cada um. Então confia no Senhor. Confia no Senhor, faz o bem, e Ele tudo fará por você. Mas se você fizer o bem, e o bem que você tem que fazer é o teu próximo, primeiramente os da fé.
Oremos ao Senhor. Esperamos que essa live possa ela ser completa e a oração possa estar sendo gravada também. Que ontem não foi possível. Já está com duas circunstâncias que ocorrem isso. Na hora da oração acontece alguma coisa que trava tudo e a oração não é gravada, mas nós oramos do mesmo jeito. Então vamos orar. Eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ó Trindade augusta e divina, Pai das luzes, Deus cuja presença não há sombra nem variações de mudança, Deus que chama as coisas que não são como se já fosse, Deus que torna as coisas improváveis e impossíveis e torna elas possíveis. Meu Deus e meu Pai, o Senhor que escolhe as coisas loucas deste mundo para envergonhar aqueles que se acham sábios. Nós colocamos a tua igreja diante de ti, o teu povo diante de ti, para que a tua igreja cumpra o seu papel, o seu chamado, fielmente, meu Pai, para que a igreja do Senhor seja edificada por meio de cada um e as tuas promessas venham ser validadas na vida de cada um desses teus filhos, dessas tuas filhas, dessas famílias que estão ao receber esta oração, após receberem esse ensinamento e esse estudo da tua palavra, que aqui foi expressada por meio do teu Espírito Santo, que foi otorgado em nossas vidas. Abre o entendimento dessa tua igreja. Abre o entendimento do teu povo. Tira teu povo da escravidão do eu, do egoísmo, da avareza. Liberta, Pai, a tua igreja das coisas mundanas, do proceder dos pagões. Em nome de Jesus, tua igreja ela é separada e ela tem que manter uma vida separada de santificação ao Senhor, levando o teu evangelho, conforme a tua palavra diz, como luz para iluminar aqueles que estão em trevas. No nome de Jesus, Pai, guarda, protege a tua igreja. Concede, meu Deus, essa graça à tua igreja. Que não falte a tua misericórdia em nossas vidas. Não deixe o desânimo tomar conta de nossas vidas. Não importa a circunstância, não importa a aflição, mas que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja e nos livre de que o desânimo tome conta de nossas vidas ou da tua igreja em Cristo Jesus. Por mais difícil que seja a situação que esse teu filho esteja passando, não deixa ele se desanimar. Abra, meu Deus, por meio de circunstâncias, em nome de Jesus, a solução, a saída, que essa pessoa venha enxergar, como aqueles 4 leprosos enxergaram. Analisaram as 3 possibilidades que eles tinham na frente e escolheram aquela que era a mais improvável, mas era a única que o Senhor podia operar em favor deles e daquela cidade, para que a promessa do Senhor, dita pelo profeta de Deus da cidade de Samaria naquela época, o profeta Eliseu, eles viessem a ser beneficiados pela promessa do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, faz assim com a tua igreja hoje, com o teu povo. Dá graça aos teus humildes, mas abate os soberbos, abate os orgulhosos, os que se acham, meu Deus, acima dos outros, os que só pensam em si próprio. Confunda eles, envergonha essas pessoas que têm se levantado contra nossas vidas, contra a tua igreja, no nome de Jesus. Livra-nos de todo o mal que há nesse mundo. Nos guarda e nos protege, meu Deus, de todo homem mau e perverso. Nos abençoa, Pai, na viagem que temos que fazer nesse dia. Nos leva em paz e nos traz em paz e segurança, no nome de Jesus. A qualquer pessoa que vá viajar esse dia, que o Senhor esteja lá, guardando e protegendo, livrando de todo mal, de todo acidente, de todo homem mau e perverso. Nos livre de todos os dados inflamados do maligno,
de toda seta que assola o meu dia, toda a mortandade que é ordenada por Satanás ao meu dia, dos demônios que se rastejam ao meu dia, que Satanás solta em busca de suas presas. Protege e nos guarda desses males, no nome de Jesus, e a tua igreja também. Se com a tua igreja, Pai, fortalecendo, abençoando, no nome de Jesus. Que a tua graça não falte e a tua misericórdia seja permanente. E o teu amor nunca deixe de inundar os nossos corações e as nossas vidas. Em Cristo Jesus. É o que nós oramos e pedimos em favor de cada um. Que cada um dos teus filhos e a família de cada um tenha um domingo guardado, protegido e abençoado por ti. Em Cristo Jesus. Abençoe Israel. Abençoe Jerusalém. Prospera Jerusalém. Envergonhe os inimigos de Israel. Envergonhe todos que têm se levantado contra Israel e têm planejado planos de destruição contra Israel. Guarda, protege, porque tu és o guarda de Israel. Envergonha todos aqueles que têm se levantado contra a tua igreja. Seja repreendido todo principado, potestade, toda a hoste espiritual da maldade, todo príncipe das trevas desse século. Seja repreendido em nome de Jesus. Todos os planos arquitetados por eles nas trevas contra a tua igreja, por meio de homens e mentes de homens maus e perversos, que só querem o mal e a destruição da tua igreja e do teu povo. Guarda e protege o teu povo, pois é a tua promessa, Pai. Tu és a nossa segurança, tu és o nosso refúgio, bem presente nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Entregamos tudo em tuas mãos, Senhor. Seja feita a tua vontade. E mantenha-nos, meu Deus, com ânimo, com esperança e com fé em tuas promessas, que são imutáveis. No nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, amado. O Senhor seja contigo. Te dê um domingo agraciado em Cristo Jesus, com todas as mais ricas bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Fica com Deus e até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Um bom domingo a todos em Cristo Jesus. Amém.